O nosso Correio da Manhã, Rafael Santos. É verdade, Martins. Obrigado a todo mundo do Correio da Manhã, que já sabe que nós também dedicamos um espaço do programa para falar de saúde. E hoje vamos falar com o Dr. Júlio Vidal, ele é cirurgião, já esteve conosco aqui em outra oportunidade, da equipe, do grande time do Centro de Saúde Vivere, que está localizado no Shopping Cidade Luz, e nós vamos falar sempre de saúde, é muito bom, né? Sempre esclarecedor. Dr. Júlio, satisfação recebê-lo, né? Bom dia, mais uma vez está aqui com a gente. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, e estamos aqui para colaborar com algumas informações sobre saúde. Muito importante. Doutor Júlio, é verdade que nós temos várias pessoas que têm várias dúvidas. Eu queria falar um pouquinho de hérnia, né? O que é uma hérnia e quando é que ela começa a preocupar? Quando é que a gente tem que procurar o médico para resolver? Pronto, a hérnia é uma patologia bem comum na população. A gente tem vários tipos de hérnia. A hérnia é como se fosse um abaulamento, um caroço que nasce nas regiões da parede abdominal, principalmente na região inguinal e na região aqui da parede abdominal. Então, o paciente ele começa a ter esse caroço, vamos dizer assim, para ficar mais claro para todo mundo. E aí esse caroço ele começa a incomodar, começa a ter dor, começa a atrapalhar o dia a dia, as atividades diárias. E aí chega um determinado momento que pode até virar uma urgência. Então é muito importante que você faça esse diagnóstico, passe por um especialista e a gente feche esse diagnóstico para ter uma solução desse problema, que muitas vezes é cirúrgico. Mas toda hérnia vai ter que operar, doutor? Sim, toda hérnia ela necessita de algum procedimento ou acompanhamento, mas quase que 100% precisa operar realmente, porque pode ter risco de virar uma urgência, estrangular, o paciente começa a ter muito incômodo. Interessante. Agora, tem consequências, a gente sabe que tem pessoas que têm muito medo, doutor. Não vou operar, vou esperar. E quando vai à porta do médico já é na urgência, já não suporta mais, né? Isso. As hérnias, tem gente que passa um tempo, anos, meses com a hérnia e às vezes não sente nada. Mas a partir do momento que a hérnia ela começa a aumentar, começam a aparecer os problemas. Risco de estrangular, risco até de vida mesmo. E aí é necessário muitas vezes essa avaliação para que seja feito o acompanhamento e indicado bem um procedimento cirúrgico. Doutor Júlio, há uma forma de prevenir hérnia? Não há nenhuma prevenção. É uma doença que é adquirida durante a vida ou a gente já nasce com ela. Então é uma coisa que pode ser. Não tem o que fazer, não, né? Não tem. Ela está lá. Ela precisa ser diagnosticada e tratada. Tá. Mas é possível que a pessoa nasça com ela e ela ao longo da vida não traga algum incômodo e a pessoa morre e nunca precisou tratar? É difícil. É difícil, né? É difícil. Ela vai aparecer de alguma maneira, ela vai né? aparecer. Doutor, uma outra coisa. Depois que opera, ela pode voltar? Sim, ela tem risco. Tem risco de voltar, isso, rapaz. Porque a recuperação da cirurgia, ela é muito importante. Porque aquele paciente que, por exemplo, é mais ativo e ele não tem o repouso que é necessário àquela patologia, pode voltar. Então, cuidado aí, viu? Bom, o Dr. Júlio Vidal, ele integra o quadro, né, do grande time do Centro de Saúde Vivere. Ele faz ali a parte de consultas, né, do consultório e faz os encaminhamentos também para cirurgia quando é o caso. E estamos falando aqui de hérnias, é um tema bastante comum, tá, em todo lugar. E só para reprisar, doutor, quais são as hérnias que o senhor atende com mais frequência, assim, que aparece mais, que é campeão? A mais comum é na região inguinal, a região da virilha. Da virilha. Essa região aqui aparece. É a mais comum. E as da parede da abdominal, dessa região da barriga,
mais comum é a no umbigo e a acima do umbigo, que é a hérnia epigástrica. São basicamente essas três as mais comuns. As mais comuns. Aí tem algumas hérnias raras que geralmente são muito difíceis assim da gente diagnosticar. Às vezes precisa de exame de imagem, um exame mais detalhado, mais profundo, porque normalmente o diagnóstico a gente dá pelo exame físico. Só o exame físico a gente já fecha o diagnóstico. Mas muitas vezes, hérnias mais raras, a gente precisa de exame de imagem para poder a gente fechar o diagnóstico. Mas basicamente são essas três. Essas são as mais encontradas. Doutor, essa da virilha, essa do umbigo, né? As duas, de cima e de baixo. Geralmente a pessoa sente como? Como é que ela começa a perceber que tem uma coisa ali incomodando? A pessoa sente como se fosse um caroço nessa região. E ele tem momentos que ele cresce quando a pessoa faz esforço, ou pode diminuir espontaneamente. Mas geralmente a pessoa sente que vai crescendo naquela região, vai ficando abaulada como se fosse uma bola. E aí tem momentos que ela aumenta e tem momentos que ela diminui. E o maior sintoma é dor. E às vezes a pessoa tem a hérnia e não sente nada. E às vezes ela pode sentir só quando, vamos dizer, vira uma urgência. E aí precisa ser operado de urgência. E quem sofre a dor da hérnia, doutor, geralmente que vai à porta lá do hospital na emergência, relata que são dores muito fortes, né? Incomoda muito. Isso. Porque a hérnia basicamente é uma falha que existe na parede da barriga. E aí essa falha, alguma estrutura da barriga, ela sai nessa falha, e aí como se estivesse enforcando a estrutura que entrou na hérnia. E aí a gente chama essa de uma hérnia encarcerada, ou pode virar uma hérnia estrangulada. Então basicamente é uma falha e que pode virar uma urgência. Pois é. Martins, sobre o tema, tem gente perguntando aí? Tem gente perguntando, Rafael. O senhor José Brito, né, conhecido por Brito, ele está perguntando o seguinte: ele diz que sente algumas dores assim na virilha, aquelas dores finas, né, furando, e diz que essa dor tem momento que ela se estende pela perna, até fica como se fosse uma cãibra, né? Gostaria de saber se já é os sintomas, né, da hérnia. Virilha, atenção aí. José Brito, alô, mais Brito. novo. Isso, senhor Brito. Primeiramente, a gente precisa examinar a região da virilha para ver se realmente pode ser hérnia, porque pode ser outros diagnósticos. Pode ser uma hérnia de disco, pode ser um problema na musculatura também. Então faz diagnóstico diferencial com outras patologias. E aí, nesse caso seu, precisa ser avaliado. É interessante. Obrigado, Brito, aí pela sua participação. No Instagram da Vivere, nós estamos fazendo a seguinte tática, que é muito interessante também, de interação com os nossos internautas também e ouvintes. Nós sempre informamos quando o médico vem, né, tanto o atendimento na clínica, como também para a entrevista. E aí sugerimos que as pessoas mandem perguntas, sugestões, ou até algumas citações sobre o atendimento, né, algumas dicas. E aqui o ouvinte escreveu, Francisco, o Fran Bacana, diz aqui: o doutor salvou a vida do meu Juan David, o meu filho mais novo. A ele? Ah, legal, é lá de Belém. É o cantor, né? Ah, é o Fran, gente boa. Ele disse: um exemplo de médico, um grande cirurgião, primeiramente Deus, depois o doutor Júlio, aqui na Terra. É um reconhecimento, ele fez espontaneamente aqui no Instagram da Clínica Vivere. E doutor, eu acredito até, doutor Júlio, que é um grande pagamento moral, né? Quando o profissional, muito mais do que dinheiro, muito mais do que os valores, né, monetários, ele consegue solucionar um problema como esse, no caso do Fran, que é artista também, né, da cidade de Belém, que nos acompanha. Ele tem um problema, né, o filho, né, que a gente sabe que todo pai fica muito aflito, né, quando o filho tá nessas situações, e ele está muito feliz porque conseguiu o resultado e deu certo, doutor. Parabéns. Obrigado. A gente fica muito feliz diante de vários relatos, e a gente vê
que a nossa missão aqui na Terra, a gente tem contribuído muito com a saúde da população. Olha, eu tô com uma pauta aqui, doutor Júlio, mas ela é um pouquinho extensa, a gente tá com o tempo estourado, eu queria ter mais tempo para a gente falar sobre, por exemplo, pedra na vesícula. Acredito até que a gente vai precisar, vou até sugerir a Thay e a equipe da Vivere para reagendar com o doutor Júlio, porque a gente teve chuva, Martins, no percurso, né? Enfim, tem todos os transtornos do trânsito e tudo, né? E a agenda, o doutor chegou um pouquinho além do combinado, por conta até de estacionamento aqui na área e tudo, mas nós vamos remarcar para a gente falar de pedra na vesícula, que é um tema muito interessante. Inclusive eu conheço algumas pessoas que estão esperando a crise. Já foi feita ultrassonografia, já está sabendo que tem, mas está esperando apertar. Se não, está dando para aguentar. Dói de vez em quando eu como uma coisa, rapaz, doutor Júlio já disse que é melhor tirar, rapaz. Você não vai esperar a crise, não. Então a gente vai falar outro dia só sobre isso. Não tenha medo, pedra na vesícula, tem cirurgia para isso, tem tratamento, né? Então a gente vai falar sobre isso também, que é um tema que aflige muitas pessoas, né? Mas antes, porém, eu gostaria, para encerrar, dizer que a equipe médica especializada com RQE, que é a residência médica mesmo, né? São profissionais que não fazem aquele curso de especialização apenas, mas é um pessoal de residência, o pessoal que está lá no ambulatório, o pessoal que vai para o centro cirúrgico, é um pessoal que faz realmente a residência médica, reconhecida pelo CRM, e é uma clínica humanizada que está esperando você no Shopping Cidade Luz. Muita gente já foi e comprovou. No Instagram é fácil localizar, Vivere, então é só escrever lá que o pessoal você vai localizar e vai agendar a sua consulta. Tem um telefone do WhatsApp 991 28 47 74, 991 28 4774. É muito bom a gente saber que a Vivere no Shopping Cidade Luz tem uma equipe do quilate dessa que nós estamos apresentando aqui. Então é todo dia que a gente tem especialistas, semanas que a gente tem especialistas que nós encontraríamos apenas nos grandes centros. Então o interior, não só Guarabira, mas as cidades do entorno, aqui a micro-região de Guarabira, aproveita essa oportunidade de fazer o seu agendamento. Tudo começa lá pela consulta, né? Então faz a consulta, doutor Júlio vai examinar. É médico que olha a pessoa, viu? Não é médico que sai nas carreiras, não. Não é médico que tem medo do paciente, não. Ele vai examinar, vai tocar, vai ver. E havendo, né, condições de tratar isso, doutor, apenas com alguma coisa terapêutica ali, com remédio, tudo bem. Se não, em caso de cirurgia, vamos fazer, né? Vamos encaminhar. Não tenha medo, que hoje os recursos, né, da medicina, da ciência, avançaram demais e são muito confortáveis, inclusive para o pós-operatório, né, que é o medo de muita gente. Fica sossegado. Então, doutor Júlio Vidal, muito obrigado e vamos fazer uma agenda novamente para falar só sobre